Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Glória a Deus, Jesus é fiel e está cuidando da nossa vida. Todo dia Deus tem uma palavra para nós. Vamos abrir os nossos ouvidos, prestar atenção, escutar o que Jesus tem para nós, não é verdade? Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já consagrou o seu dia aí na presença do Senhor? Consagra aí o seu dia na presença do Senhor. Deus está tomando conta de cada situação. Consagra aí. Deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Vamos ler uma palavra muito simplesinha aqui. Lucas 5, versículo 2. Pesca maravilhosa. Vou até o 6, depois Mateus 14, 27. E depois 27 até o 31. Depois 1 Coríntios 2, 9. Presta atenção aqui comigo. Ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcavam, cuidavam de lavar suas redes. Irmão, olha só, nada é por acaso. Jesus está nos observando no sentido de estar cuidando da nossa vida. Cada situação nós vamos aprender e viver algo de Deus na nossa vida, graças a Jesus. Olha só, Jesus está observando os barcos ali que parou. Os pescadores estavam lavando a rede. Presta bem atenção. Então, entrou num dos barcos que pertencia a Simão e solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Olha só, presta bem atenção. Eles estão lá lavando a rede, está desembaraçando tudo ali, né? E a gente sabe que aqui eles não pescaram nada, não é verdade? Mas estão lavando a rede e tal. E Jesus começa a pregar. Ô Pedro, faça o seu barco um pouquinho aqui, empresta aí o seu barco para servir de púlpito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Em cada situação, Deus tem um propósito para nos ensinar, para nos dar crescimento e para as coisas acontecerem na nossa vida. Não acho que as coisas são por acaso. Ó, aconteceu algo aqui, porque Jesus estava de maneira física perto dos discípulos, certo? Hoje, ele está perto de nós de maneira espiritual, né? O Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus reunido 2 ou 3, ele está no meio. Então eu preciso entender e enxergar as coisas com outros olhos. Nada é por acaso, tudo Deus tem propósito e os caminhos, as situações, tem gente que chega perto, tem gente que vai embora. Deus está no controle de todas as coisas. Olha só. Aí chegou o barco um pouco mais para dentro do lago, né? E para não amontoar ali gente ali. Então Jesus começou a pregar. Irmão, nada é por acaso. Às vezes você passa por uma situação. O que o Pedro começou a entender? Olha, Jesus está pregando, está falando para o povo, e eu aqui estou nessa situação, não sei como é que vou fazer, porque eu não pesquei nada, e obviamente, irmãos, não é difícil da gente imaginar, né? Uma pessoa que trabalha por conta. O Pedro era pescador, não tinha lá, né? Não era um assalariado. E também, né? Até quem é um assalariado precisa ali ter uma prudência, né? Sabe como é que faz as coisas. Então, ele sabia que não tinha pescado nada. E estava ali ouvindo o que Jesus estava pregando para a multidão. Irmão, Deus vai nos ensinando todas as coisas. Às vezes você fala assim, mas como é que é isso? Deus vai nos ensinando todas as coisas. Olha só, no versículo 4. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais. E lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar.
Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei a rede. Você está entendendo aqui, querido? Presta atenção. Esse aqui é um dos princípios que Jesus começa a manter um contato ali com Pedro, né? Provavelmente já conhecia, já tinha ali uma certa amizade, né? E aí ele faz acontece todo esse processo aqui, prega, tal, dá uma palavra. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, passa a sentir a presença de Deus nas situações. E eu vou te falar aqui, a gente já vai ver aqui situações cheias de desafio e temores. Já no próximo a gente já vê aqui no Mateus 14, 27. Irmão, tem situação que eu tenho que enxergar com um olhar espiritual. Às vezes, nós estamos em uma situação, em uma condição, olha, como é que faz isso? Olha, como é que resolve isso? Essa tal situação aqui. Jesus, eu não sei como é que faz. Irmão, cada situação nós vamos viver a manifestação e o poder de Deus. Cada situação nós vamos ver o Senhor agindo e trabalhando na nossa vida, nos ensinando. Agora, o que eu preciso entender? Tem algo espiritual em cada situação. E eu vou te falar uma coisa: fica atento, porque pode ter ataques malignos também nas situações, mas o Espírito Santo vai nos dar direção. Olha só. O que ele falou? Ao que replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei a rede. Irmão, presta atenção. Quem era Jesus? É o Filho de Deus. Quem é? Né? Quem é o Filho de Deus? E aqui, nessa ocasião aqui, o que nós precisamos entender? Às vezes, nós ouvimos uma palavra, ouvimos uma direção de um serralheiro, ouvimos uma direção de um eletricista, ouvimos uma direção, enfim, de uma doméstica, ouvimos uma direção de uma fisioterapeuta, ouvimos uma direção de uma mãe, de alguém que cuida do lar. Às vezes a gente fala assim, mas essa pessoa não entende disso aí. Ela não entende de peixe. Ela não entende, ela entende de carpintaria, que era a profissão do nosso Senhor, né? Quando estava aqui nessa terra. Irmão, passa a observar as situações de maneira espiritual. Deus quer nos ensinar algo e quer abrir os nossos olhos espirituais, os nossos sentidos mais apurado para aquilo que vai acontecer. O que o Pedro fez? Engoliu toda a experiência que ele tinha em pescar durante a noite, que é a hora que o peixe sai, né? Sobe um pouquinho para a parte de cima do lago, do mar, da onde for que seja. Ele sobe lá. O que ele falou? Ô Jesus, ó, eu sei que o peixe sai de noite. O senhor está mandando eu ir durante o dia, é isso mesmo? Ô Jesus, eu pesco há tanto tempo, mas o senhor está falando para eu ir agora. Que é isso? Irmão, em nome de Jesus, a direção vem e eu preciso, em nome de Jesus, ter sensibilidade e usar a fé e crer na palavra de Jesus e viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Continua aqui comigo. O que aconteceu com eles? Assim procederam, pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Tem situação que tem algo a mais, tem um milagre, tem uma bênção, tem um milagre, uma promessa, uma manifestação de Deus, mas se eu ficar observando as situações de maneira natural, eu não vou ver as grandezas de Deus. Olha só, outra situação, essa daqui um pouco mais, eles com maior intimidade com Jesus, andando com Jesus. Olha só, mas imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro
por sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Irmão, presta bem atenção. Às vezes vai surgir situação na nossa vida que eu vou andar pela fé, crendo que eu estou sendo apoiado pelo poder de Deus e nós vamos andar sobre as águas. O que aconteceu com Pedro? Primeiro que eles estavam com medo, se era um fantasma e tal, aí Jesus já falou: não, sou eu, não fica com medo não. Aí o Pedro falou: se és tu, manda ir ter contigo. Irmão, eles não estavam enxergando direito. Tem situação que eu não vou enxergar direito, eu vou andar pela fé e andar debaixo do sobrenatural de Deus. Pedro tinha aquela capacidade para viver isso. Lá na frente a sombra do Pedro vai curar. Mas aqui, por onde que ele estava andando? Ele estava andando debaixo do poder de Deus, debaixo do poder de Jesus, crendo pela fé e viver na manifestação de Jesus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, vai debaixo do poder de Deus que as coisas vão acontecer. O poder não está em você, o poder não está em mim, está em Jesus, mas pela fé nós vivemos o sobrenatural de Deus. Começa a enxergar essa situação de maneira espiritual. Aí, então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-lhe. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, deixa eu te dizer, presta bem atenção. Ele está conosco em todo tempo e nós vamos viver o cuidado dele, nós vamos viver o imediato de Deus. O que aconteceu com Pedro? Reparou o vento forte. Irmão, nós estamos em uma batalha espiritual e muitas vezes o vento forte é uma situação contrária que tenta tirar a nossa atenção de Jesus. Já imaginou? Você está pertinho de viver o milagre, vem uma coisa e tira a nossa atenção. Irmão, mantenha seus olhos fixos em Jesus e viva o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Viva o imediato de Deus, ande sobre o sobrenatural de Deus, porque o Pedro, ele estava vivendo ali debaixo do sobrenatural de Deus. Houve um momento humano ali? Claro que houve. Ele viu, tá aquele vento, aquela coisa toda, tirou a atenção dele. Mas o vento já estava lá. Ele estava olhando para Jesus e teve fé o suficiente para viver aquilo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não deixa nada te distrair, não. Deus vai falar com você e te dar a direção, e você vai andar por sobre as águas, vai andar no sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Porque em tudo não existe nada por acaso. Deus está fazendo as coisas e nos treinando e nos capacitando em nome de Jesus. Lembra quando ele fala que nos capacita para vergar o arco de bronze? Está lá em Salmos, capítulo 18, no 25, 27, ali, por ali. Irmão, aí a gente pensa que ele vai descer lá e falar assim, ó, puxa assim, igual tá lá na academia, tem a pessoa lá que dá a instrução. Meu irmão, as coisas vão acontecer para que nós possamos ver o poder de Deus agindo. O que ele fala em Coríntios? No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus. Você está entendendo? Isso quer dizer o quê? Que de maneira natural eu não estou vendo, não estou enxergando, não estou ouvindo. Mas agora no versículo 10, Deus todavia revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Você está entendendo que a situação não é coincidência, a situação não é por acaso, nós vamos fluir no poder de Deus e andar na manifestação do Senhor e viver o imediato de Deus. Então não tenha as situações por acaso. Eu acho que é mais... Não, não, olha que sorte, irmão, Deus está agindo em todas as coisas para que nós possamos ver, viver e crescer no seu poder, no poder dele, em nome de Jesus. E bora orar que Deus é fiel. Jesus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença,
pela tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, opera com o teu poder, manifesta da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, vem com a tua unção, a tua misericórdia, eu peço a ti, Senhor, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Abre a nossa mente, papai, para viver as grandezas e a manifestação do Senhor. Obrigado, Pai, porque nada é por acaso e tudo o Senhor está agindo, Pai, com a finalidade de nos abençoar, trazer direção para a nossa vida. Opera, papai, com o teu poder. Manifesta, papai, da tua unção e aniquila toda obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nada é por acaso. Deus abençoe.